Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos? Pode sentar. Os teens, eu não sei se foram abençoados ou foram castigados por ter que ouvir o pastor Sérgio. Mas é bênção. É que a irmã falou mesmo. Deus vai falar ao coração em nome de Jesus. Fiquei sabendo que se vocês prestarem atenção, se comportarem, o teen que mais prestar atenção vai ganhar uma passagem para Disney. Tá bom? Então vamos ficar prestando atenção em nome de Jesus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu recebi esse convite pela pessoa do pastor Donizete. Para mim é irrecusável. Mas um convite para pregar num domingo à noite. Mas só ver como Deus é tão bom. Porque veio um irmão angolano ministrar na igreja a respeito de reforma alimentar. Como lidar com a saúde, como a boa alimentação afeta também a nossa vida espiritual. Ele é especialista nessa área e ministrou na nossa igreja. Iria ministrar hoje. Está ministrando hoje lá na igreja. E eu estava com a data livre. Até falei com a minha esposa, falei, nossa, faz tempo, porque quando eu não estou pregando na Igreja Batista, eu estou pregando no Morro Doce, ou somente nas férias. Eu falei, hoje tem um irmão ministrando aqui, tem uma missionária ministrando no Morro Doce, essa noite eu vou estar livre, no domingo eu vou estar livre. E aí foi quando o pastor Donizete ligou se eu poderia ministrar aqui. Eu falei, olha como Deus já preparou tudo certinho. Eu falei, amém, meu. Deu tudo certinho, eu estou aqui hoje. Eu creio que Deus, Ele vai falar o meu e o seu coração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vim nessa igreja a primeira vez, eu sou bom em guardar data não, mas ano eu sou bom. Eu preguei aqui nessa igreja a primeira vez em 2005, meu irmão. 2005, hein? A igreja era ali embaixo, era aquele forno. Se nós estivéssemos lá aqui embaixo, naquela época, nós estaríamos todos numa sauna, né? A gente é alimentado espiritualmente, ainda sai magrinho por causa da sauna que nós pegamos. E aí eu lembro quando passou aqui em 2006, eu lembro nós fizemos uma semana de atualização ministerial, onde o pastor Donizete foi um dos preletores e o pastor Luiz Leite também, ele estava naquela semana, foi em julho, e o pastor Luiz Leite também ministrou ali aos nossos corações, e por aí foi. E aí nós não paramos mais e estamos aqui todo ano, glória a Deus. Eu comecei a pastorear lá em 2004, e aqui quando eu vim pregar a primeira vez foi em 2005. Então nós já estamos juntos aí há um bom tempo, caminhando junto. Alguns aqui eu conheço já há muito tempo, mas sempre quando eu venho aqui eu glorifico a Deus, sempre tem rosto novo aqui. Glória a Deus, é uma igreja renovando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu não quero me deter muito. Quanto tempo eu tenho para pregar, minha irmã? São 8 horas e 10 minutos. Vai fazer que nem aquela igreja. O irmão chegou e falou assim, quanto tempo eu tenho para pregar? Falou, você pode pregar à vontade, pastor, mas o pessoal vai embora 9 horas, viu? Então é por aí, né, minha irmã? Abra sua Bíblia, meus irmãos, na carta aos Hebreus, livro de Hebreus, ou carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos à palavra de Deus. Agora eu descobri por que servem essas pedrinhas aqui, ó. Obrigado, meu irmão. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, escola bíblica, meus irmãos. Já voltou aqui a escola bíblica? Vai ter? Ainda não? Semana que vem? Ô, glória. Vamos nos colocar em pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, antes de ler a Bíblia, deixa eu falar isso para vocês que é muito sério. Toda vez que você for ouvir a palavra de Deus, você está diante de uma grande responsabilidade. Toda vez que eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho que ter consciência que eu estou com uma grande responsabilidade. Porque isso que vai acontecer agora, de você ser ministrado pela palavra de Deus, é algo que pode ser uma bênção na sua vida, mas também pode ser uma tragédia na sua vida. A palavra de Deus, quando ouvida com fé, e nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos, vai gerar bênção nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus, quando ela é ouvida, muitas vezes ouvida, mas nós não colocamos em prática, não somos obedientes à palavra, isso vai endurecendo o nosso coração, isso vai endurecendo a nossa mente, e aí nós vamos ficando cada vez mais duros, mais ásperos, cada vez mais insensíveis à palavra de Deus, insensíveis à ação de Deus. Por isso a minha oração é que você esteja atento à palavra de Deus e que não seja apenas ouvinte, mas que seja praticante em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Um dos textos que eu mais temo na vida é Provérbios 29:1, que diz assim: o homem com dura serviço, ou seja, o homem que tem, sabe, é duro para ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz: o homem de duro serviço endurece o seu coração para a palavra, e não há mais para ele remédio. Eu tenho medo, eu tenho temor. Eu falo: Senhor, que eu possa estar com o coração quebrantado para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé, e diz lá no versículo 23, hoje nós vamos falar sobre a vida de Moisés, e aí vai falar vários homens de Deus, pelo que eles passaram, e no versículo 38 tem uma expressão que eu acho muito linda, que a Bíblia diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Foram homens que passaram por tribulações, por lutas, alguns foram mortos, alguns cerrados ao meio, alguns passaram por privações, alguns foram presos, mas a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno. Por isso que o capítulo 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Jacó, fala de Sansão, fala de Jefté, fala de Moisés, e hoje nós vamos falar sobre esse personagem extraordinário da Bíblia chamado Moisés. Diz assim no versículo 23: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. O homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém, meus irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí e vamos orar mais uma vez ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já ministrou aqui, pelos louvores. E agora, Pai, te pedimos, ministra ao nosso coração a tua palavra que é verdade, que o teu Espírito Santo ilumine mentes e corações, para que a tua palavra seja proveitosa, seja produtiva, que a sua palavra seja frutífera a nossos corações aqui, Senhor. Isso nós te pedimos no nome e para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria assim: Moisés, aquele que contemplou o invisível. Porque o texto que mais chama a minha atenção aqui é lá no final do versículo 27, que diz assim, que permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu não sei de que forma, mas Moisés, de alguma forma, ele sabia a respeito do Messias. Ele sabia que um dia o Messias, o Filho de Deus, viria, que restauraria o seu povo. E ele permaneceu firme. Ele passou o que passou, viveu o que viveu, as lutas que ele passou, porque ele contemplava, ele vivia como aquele que vê o invisível, meus irmãos. E quando o pastor Donizete me fez esse convite, a palavra que viveu ao meu coração é que nós hoje precisamos ser pessoas assim como Moisés. Porque hoje, às vezes, o pastor não está do seu lado, o seu líder da célula não está do seu lado. E nós, entre aspas, parece que nós temos a liberdade. Hoje em dia é tudo muito fácil, é tudo muito acessível. A internet é tudo muito fácil, é tudo um clique. Mas nós temos que viver assim. Eu não estou vivendo para mostrar ao meu pastor, ao meu líder de célula, mas eu vivo e eu sei que tem alguém que eu não vejo, mas eu sei que está do meu lado, que é o Senhor. Ninguém aqui está vendo Jesus Cristo. Alguém está vendo Jesus Cristo aqui? Será que está sentado aqui do lado da pastora? Será que ele está ali do lado do irmão? Onde está Jesus Cristo? Não, ninguém está vendo, mas eu creio que ele está nesse lugar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou mais reunidos, ele está no meio de nós. E se nós estamos aqui em nome de Jesus, ele está no meio de nós. Amém? É isso que nós temos que viver, meus irmãos, não somente no culto,
mas fora também do culto, contemplar o invisível. E esse texto aqui tem algumas coisas muito interessantes, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Que tem muitas coisas aqui nesse texto que eu não entendo. Tem umas coisas muito interessantes, até engraçadas, que Moisés, ele foi escondido pela sua mãe. A Bíblia diz que ele foi escondido durante 3 meses, porque a criança era formosa. Eu fico pensando, imagina se ele era bonito, se ele era uma pessoa formosa. A mãe escondeu durante 3 meses, imagina se ele fosse feio. Fiquei pensando nesse negócio, por que escondeu durante 3 meses? Mas é interessante porque o povo de Israel aqui nesse tempo estava escravo no Egito. Estava trabalhando como escravos no Egito. E sendo oprimido pelo povo do egípcio. O faraó oprimindo o povo de Israel. E aí o faraó começou a ver que o povo de Israel estava crescendo muito dentro do Egito. E ele estava com medo. E ele falou, esse povo está crescendo, uma hora esse povo vai crescer tanto e vai dominar a gente. E aí ele deu ordem aos soldados para que matasse todas as crianças que fossem filhos dos israelitas. E aí os soldados tinham essa ordem. E a mãe dele, com medo que ele fosse morto, escondeu durante 3 meses. E aí chegou uma hora que ele não tinha mais como esconder a criança. E aí a mãe teve uma ideia, que não foi a mãe, é o Espírito Santo de Deus, através daquela mãe. Toda vez que a gente tem uma boa ideia, meus irmãos, saiba de uma coisa. Toda vez que a gente tem uma boa ideia, essa ideia é boa para a igreja, para o reino de Deus, não é nós que temos essa ideia, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós que dá essa ideia. Porque o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus criativo, e ele usa da criatividade para exercer os seus propósitos na nossa vida. Olha o que a mãe de Moisés, Joquebede, fez. Pegou um menino e levou no rio. Não foi qualquer rio, meus irmãos. Não foi no rio Tietê. Foi lá no rio Nilo. Colocou o menino dentro no cesto e colocou o menino, empurrou no rio, mas no rio Nilo e perto aonde a filha de Faraó tomava banho todas as manhãs. E é interessante porque a filha de Faraó viu aquela criança, viu que a criança era formosa, pegou aquela criança e para morar no palácio, adotou aquela criança. E aí a irmã de Moisés, qual o nome da irmã de Moisés, meus irmãos? Miriam. A irmã de Moisés, Miriam, chegou, olha só como Deus é criativo, meus irmãos. Chegou para a mãe, chegou para a filha de Faraó e falou assim, olha, tem uma mulher dos israelitas que ela acabou de dar luz a um filho, ela está amamentando. Moisés, ele foi amamentado pela própria mãe. Os estudiosos dizem que alguns dizem que durante 2 anos, alguns dizem que ficou tendo a companhia dele durante 5 anos, não sabemos, mas foi o tempo suficiente para que Moisés desenvolvesse nele essa fé, a ponto dele não querer ser considerado como filho da filha de Faraó, mas ser maltratado junto com o povo de Israel, meus irmãos. E aqui eu quero trazer, meus irmãos, algumas afirmações para nós que queremos contemplar o invisível, meus irmãos. Eu quero viver isso, eu quero viver na segunda-feira e acordar e falar assim, eu sei que Deus está do meu lado, eu sei que Jesus Cristo, Ele habita em mim, e eu sei que Ele está fazendo algo através de mim, e eu quero viver como quem vê o invisível, eu quero viver na direção de Deus, na vontade de Deus, eu quero viver assim. Quem quer viver assim, levanta a sua mão, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero, meus irmãos, eu quero ter essa vida, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que pastor já está na direção de Deus, não é assim, meus irmãos. As coisas não são automáticas, não. Às vezes a gente passa por lutas, por provações, por dificuldades, por tentações. E é isso que nós temos que aprender, meus irmãos, porque Moisés, mesmo contemplando o invisível, Moisés, ele não estava imune. Moisés passou por lutas, por dificuldades. Moisés muitas vezes foi questionado. Moisés muitas vezes foi chamado de mentiroso. Moisés, que era um líder, e ele passou por tantas e tantas tribulações, meus irmãos. Mas sabe por que ele permaneceu firme? Porque ele contemplava aquele que é invisível. De alguma forma ele sabia a respeito do Messias e ele aguardava a manifestação do Messias na sua vida, meus irmãos, amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você logo a título de introdução, que na nossa vida cristã nós vamos ter dificuldade. Essa história aí, aceite a Jesus e pare de sofrer, é mentira, meus irmãos. Essa história de venha para Jesus e a sua vida vai ser um mar de rosa, é mentira. Esses dias eu olhando na televisão, vendo uma pregação na televisão, eu falei, meu Deus, isso é mentira. Aí o camarada falando que teve que fazer um negócio e pegou um empréstimo de 10 mil reais. E aí quando foi no banco,
e aí ele foi no banco tirar o extrato, aquela dívida de 10 mil reais sumiu. Ele falou, não sei o que aconteceu, mas sumiu. Eu falei, rapaz, ou Deus. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, ou Deus, ele é injusto, porque se ele pegou 10 mil reais, ele deve 10 mil reais. E Deus vai ser injusto de apagar a dívida dele, alguém ficou no prejuízo. Ou Deus é injusto, ou nós temos que ver porque Deus ele não está preocupado assim de resolver a sua dívida de 10 mil reais. Deus não veio aqui para pagar nossa dívida, para nos deixar mais rico. Mas Deus ele veio aqui para resolver uma questão de relacionamento. Que eu e você éramos inimigos de Deus. Eu e você estávamos estranhos à aliança de Deus. Mas Jesus Cristo veio no mundo para nos trazer de volta essa comunhão, meus irmãos. Deus estava longe, Deus era inatingível. Mas pelo sangue e pela cruz, nós temos o relacionamento de volta com Deus, meus irmãos. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Amém, meu irmão? Mas vamos lá, algumas verdades. Como nós desenvolvemos essa sensibilidade? Como nós podemos viver como aquele que vê o invisível, conforme está no versículo 27, meus irmãos? Sabe, a primeira coisa, meus irmãos, é tenha profundas raízes espirituais. O que eu digo com raízes espirituais, meus irmãos? Todos nós precisamos ter na nossa vida pessoas que sejam referências para nós. Todos nós precisamos ter na vida pessoas que sejam exemplos de Cristo para nós, meus irmãos. Moisés, meus irmãos, ele tinha essa raiz espiritual que ele tinha, veio da mãe dele. É conforme eu falei, meus irmãos, eu não sei, mas o tempo em que Joquebede teve contato com Moisés foi um tempo suficiente para que inculcasse na mente dele quem era Jesus. Inculcasse na mente dele para que ele aguardasse o Messias. Lembrando que no Antigo Testamento a salvação era para aqueles que aguardavam pela fé no Messias. E a salvação no tempo da graça é aqueles que creem que Jesus Cristo veio, que ressuscitou e que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Aquele que crê e entrega a sua vida ao Senhor é salvo. Tá certo? Essa é a salvação no Novo Testamento no nosso tempo. Naquele tempo era salvo aqueles que aguardavam pela manifestação do Messias. Por isso que Abacuque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé no quê? Fé na manifestação do Messias. Ok, meus irmãos? Tá certo? E de alguma forma, a mãe de Moisés colocou no coração dele profundas raízes espirituais, meus irmãos. Nós precisamos disso, meus irmãos. Você que é mãe, a maior bênção que você pode dar para o seu filho não é um tênis Nike, não é um curso novo, não é roupa legal. O maior bênção que você pode dar, mãe e pai, para os seus filhos, é aprofundar no coração deles essa certeza que Jesus Cristo um dia virá e que eles vivam e busquem viver em santidade diante de Deus, meus irmãos. Essa é a maior herança que nós podemos dar para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a menina Giovana, uma bênção, pacata, quieta, paciente, é o pai todo. Giovana, 11 anos. Eu tenho a Gabriela, já é mais a mãe. Temperamental, temperamento forte, personalidade forte. Mas a Gabriela, ela demonstra mais as emoções. A Giovana já é mais quieta nas suas emoções. E eu tenho outro que eu ainda não sei bem, mas está mais para o lado da Gabriela do que para o lado da Giovana. Samuel, meu Deus, Samuel na igreja, eu estou tendo que começar a levar corda na igreja para amarrar aquele menino. Se ele vê esse negócio aqui, meus irmãos, ele não pode ver uma bateria 1 ano e meio, mas ele chega e já quer entrar na bateria, quer tocar, e a gente tenta segurar, é uma luta lá na igreja. Esses dias ele foi expulso classe infantil, meus irmãos. Foi expulso 1 ano e meio. Eu falei, meu Deus. A irmã estava passando um DVD, ele ia lá na tomada e arrancava a tomada. Aí empurrou outra criança lá e aí devolveram o Samuel. Eu falei, meu Deus, eu vou ter um trabalho com esse menino. E sabe, meus irmãos, eu me preocupo muito de deixar uma herança financeira para eles. Tento fazer um pouco, uma previdência para eles, para garantir o estudo no futuro. Mas a maior herança que eu posso deixar para minhas filhas e meu filho, sabe o que é? É a fé, é viver por uma causa, é viver pela causa do reino de Deus. Essa é a maior herança que eu e você, como pais, podemos deixar para os nossos filhos, meus irmãos. Foi isso que Moisés recebeu de herança da sua mãe Joquebede.
O pouco contato que ele teve com ela foi o suficiente para que ele, quando fazia parte do palácio, quando ele tinha de todo o conforto do Egito, que era a maior potência daquela época, ele abriu mão de tudo aquilo para sofrer com o povo de Israel, porque havia uma mãe que ministrava para ele a respeito da vinda do Messias. Tem uma mulher chamada Susana Wesley, foi mãe de um famoso pregador chamado John Wesley. Essa Susana Wesley, ela teve, sabe quantos filhos Susana Wesley teve? Quantos? Tenta aí, quantos filhos? Tenta chutar aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão. Você é tinha, meu irmão, você tem uma cara de ser velho, hein, meu irmão? Tem cara que tem uns 20 anos, ele é tinha ainda, é. Quantos filhos você acha que Susana Wesley teve? Quantos, ô Bruno? 10 mais. 18 mais. 19. Quem falou 19? 19 filhos Susana Wesley teve. Meu Deus do céu, hein, meu? Eu tenho 3, já acho muito. A mulher teve 19 filhos. Rapaz. Mas todos os filhos, irmãos, todos os filhos crentes, todos os filhos criados no caminho do Senhor. Desses 19 filhos, 4 deles foram pastor, alguns ministros de música, outros missionários. Todos eles criados no caminho do Senhor. Havia culto no doméstico de segunda a segunda. A fé que ela professava, a maior dom que ela teve foi ser mãe e conduzir os seus 19 filhos no caminho do Senhor, meus irmãos. Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Billy Graham, ele dizia assim que a mãe dele acordava de manhã, abria a janela, ele mais seus 2 irmãos, ela abria a janela e falava assim: filhos, olha que dia lindo, que sol lindo. Será que hoje será o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja? Aí ele diz que quando ele tinha 3, 4 anos, a mãe dele sempre inculcando isso na cabeça deles, da volta de Jesus, que um dia Jesus ia voltar, e ele cresceu com essa fé, e essa fé nunca mais se apartou de Billy Graham, meus irmãos. Então é isso que nós temos que desenvolver na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus Cristo. Criar nos nossos filhos raízes espirituais em nome de Jesus. Sabe qual o problema nosso, meus irmãos, como igreja? É que muitas vezes nós trazemos os nossos filhos para a igreja. E é muito bom para aprender da palavra, para ouvir a palavra, mas muitas vezes nós desviamos os nossos filhos lá na mesa do almoço, na mesa do jantar, quando nós falamos mal dos nossos pastores, quando falamos mal dos nossos líderes de célula, na mesa do jantar para os nossos filhos. E aí chega uma época que o filho fala: eu não vou naquela igreja, só confusão, só vejo meu pai reclamando, minha mãe reclamando, todo mundo reclamando, então não vou mais. Por quê, meus irmãos? Porque nós muitas vezes temos uma sabedoria de trazer os nossos filhos da casa de Deus, mas não agimos com prudência quando tratamos de questões da igreja na frente dos nossos filhos, que eles não têm estrutura para isso, meus irmãos. Eu sempre falo com a minha esposa: tem hora que a gente, vamos falar questões da igreja, vamos falar, mas não é na frente dos filhos, que eles não têm estrutura para isso. Nós temos que tomar muito cuidado, sabedoria, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Moisés, ele viveu firme como quem vê o invisível. Por quê? Porque ele tinha fortes raízes espirituais. Pode ser que seu pai não seja crente, sua mãe não seja crente. Pode ser que nós não temos assim pessoas na nossa família que tem essa desenvoltura, essa profundidade espiritual. Mas você tem irmãos na igreja que são espirituais, homens e mulheres de Deus. Você tem pessoas que são referência, e é essas pessoas que nós temos estado do lado em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Quando eu comecei o meu ministério, eu tinha um pastor que eu enchia a paciência dele toda semana, Elvio Coelho Lindoso, o nome dele. Ele já está na glória, faleceu em 2012. Mas como foi uma bênção na minha vida aquele homem, era o meu mentor espiritual. Era aquele que me ajudava, porque eu comecei a pastorear com 26 anos de idade. Entrei no seminário com 22 anos de idade. Cheguei no seminário, era gente de 40 anos, 50 anos, de uns 60 anos, e eu lá 22 anos. Alguns falavam: mas o que você está fazendo aqui? Você ainda é muito novo. Eu me converti ia fazer 20 anos, com 22 anos, estava no seminário, doideira pura. Mas foi ação do Espírito Santo, com 26 anos já na obra pastoral. E eu tive um homem de Deus, Elvio Coelho Lindoso, que me ajudou, que foi meu mentor espiritual durante até o ano de 2012, mas eu tenho amigos que
que são inspiração para mim, que são modelos para mim. E todos nós, como cristãos, precisamos ter pessoas que são referências para nós, como cristão, paradigma para nós. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, meus irmãos, olha que interessante. Nós temos que tomar escolhas, nós temos que fazer escolhas nas encruzilhadas da vida, meus irmãos. Há na vida algumas encruzilhadas que você vai chegar, que você tem para virar para a direita ou para a esquerda. Você tem caminhos para tomar, e toda escolha, meus irmãos, tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência, meus irmãos. Não pense que algumas escolhas erradas que você faz que não vai ter consequência. Tem consequência sim, meus irmãos. Olha que interessante que a Bíblia diz no versículo 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, olha, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Todos nós temos que fazer escolha. Todos nós tem algo que nós precisamos recusar e tem algo que nós precisamos preferir, tomar para nós como decisão, como escolha, meus irmãos. Todos nós temos que fazer isso, meus irmãos. Moisés, ele escolheu, ele falou assim, olha, eu tenho todo o conforto do Egito, eu tenho toda a educação do Egito, eu tenho tudo no Egito. Mas eu sei que a bênção de Deus não está sobre o Egito. Eu sei que a bênção de Deus está sobre o povo de Israel. Eu sei que Deus tem uma promessa sobre o povo de Israel. Deus me levantou para ser bênção, para ser líder com o povo de Israel. Então ele abriu mão dos prazeres transitórios, do pecado, para viver sofrendo algumas vezes, mas vivendo em obediência a Cristo, meus irmãos. Todos nós precisamos fazer escolhas na vida, meus irmãos. E nessas escolhas é difícil. Tem momentos que é difícil a gente escolher por Cristo, meus irmãos. Muitos jovens aqui sabem, verão, você está andando na rua. Meus irmãos já olhou, já deu risada, né, meu irmão? A gente já está andando na rua, eu falo que jovem, que eu sou jovem também, 38 anos, estou começando a vida agora. A Bíblia diz que a Bíblia diz, olha, eu tenho um ditado que diz que a vida começa aos 40, então eu ainda nem comecei a viver ainda. E meus irmãos, às vezes nós estamos na rua, e às vezes você vai receber propostas, vai ver mulheres seminuas que vai chamar a nossa atenção. E nós temos que fazer escolha. Ou eu vou me entregar ao meu desejo, ou eu vou recuar ao meu desejo, abrir mão do desejo da carne e fazer escolha a Cristo. É igual o Renan Garcia sempre nos ministra aqui, né? Ele fala, nessa hora a gente tem que fazer o quê? Eu escolho Deus. Cantar aquela música lá do Thales Roberto, eu escolho Deus. Eu não vou cantar aqui não, se eu cantar vai todo mundo embora antes da hora. Nós temos que fazer escolhas, meus irmãos. E é difícil, porque a carne, ela pede o tempo todo. Ira, raiva, desejos carnais, isso tem o tempo todo. Nós temos que fazer escolhas o tempo todo. A escolha é o seguinte, ou eu vou me vingar daquilo que aquela pessoa fez de mim, ou eu vou escolher perdoar. Ou eu vou amar essa pessoa, mesmo esse amor não sendo correspondido, mas eu vou amar. Ou eu vou afastar dessa pessoa. Escolhas que nós temos que fazer o tempo todo, e toda escolha leva a uma consequência, meus irmãos. Nós temos que escolher o tempo todo. Escolher entre fazer a obra de Deus, entre fazer a minha própria vontade. Porque essa é a grande luta. E essa é a grande tentação do diabo. O diabo, ele não nos tenta para que nós façamos a vontade dele, meu irmão. Cadê a água que estava aqui? O irmão trouxe água. Ah, está aqui. Essa é a grande luta, meu irmão. O diabo, ele não se ocupa para que nós façamos a vontade dele. Você nunca vai ver o diabo tentando, me sirva, me adore. Não. O diabo trabalha na nossa vida para que nós possamos fazer a nossa própria vontade. O diabo trabalhou na vida de Eva falando assim, não, foi isso que Deus disse? Que se o dia que vocês comer desse fruto, vocês vão morrer? Que nada. Não é por aí não. Não é assim não. O dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Uau! Eva deve ter pensado, rapaz, ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E foi isso que é o pecado. O pecado é quando nós fazemos a nossa própria vontade. Pecado é não viver para a glória de Deus. Então não é coisas grosseiras. A gente pensa que pecado é roubar, matar, essas coisas. Mas pecado é não viver para a glória de Deus. Pecado é quando eu escolho fazer a minha vontade. Pecado é quando eu digo não à palavra de Deus, não ao reino de Deus, não às coisas de Deus, e eu começo a fazer segundo a minha própria vontade. É isso que é pecado. E nós temos o tempo todo essa tentação, meus irmãos. E nós temos que o tempo todo recusar
as obras, a vontade da carne, do diabo, e preferir fazer a vontade de Deus. E toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, Deus abençoa, meus irmãos. Toda vez que você alegra o coração de Deus em obediência a Ele, Deus sempre nos abençoa, meus irmãos. Sempre tem uma bênção, e a bênção de Deus é sempre melhor, meus irmãos. Por isso que a maior bênção é o coração de Deus, e Deus sempre derrama a bênção na nossa vida, meus irmãos. Então o tempo todo, meus irmãos, amizades, vocês aqui, teens, ou idade difícil, porque você vai ter na escola amigos que parecem amigos, que parecem legais, que parecem que gostam de vocês. Meninas, vocês vão ter amigas que parecem que gostam de vocês. Mas é o que eu sempre falo lá para os teens na igreja, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos muitas vezes amigos coveiros, ou nós temos muitas vezes amigos parteiros. Quais são amigos coveiros, amigo parteiro? Lembra dessa expressão, hein? O que faz a parteira, meus irmãos? A parteira o que faz? É que antigamente a parteira, né? Hoje já não existe mais, ainda mais em São Paulo. Mas o que fazia a parteira? Fala aí, pastora. Traz a vida. A parteira, ela traz a vida, ela traz a luz, ela ajuda a pessoa a conduzir a luz. Então tem amigos que são parteiros, tem amigo que nos traz a vida, tem amigos que nos torna melhor, tem amigo que fala, não vai por esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Agora tem amigos coveiro. O coveiro o que ele faz? Ele enterra. Tem amigos que é assim, que vai oferecer, não, só um copinho de cerveja, é só um cigarro, não, é só essa, não, vai lá, fica com ela, fica com ele, vocês vão ficar, ninguém vai estar vendo. São essas pequenas coisas, mas são amigos que muitas vezes nos levam, começam o início de uma caminhada para a morte, meus irmãos. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Provérbios 16, 25, meus irmãos. Então o tempo todo nós temos que ver isso, recusar o tempo todo as ofertas do diabo e preferir viver segundo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Terceira coisa, meus irmãos, lá no versículo 26, diz assim: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, como nós podemos desenvolver essa sensibilidade de viver como quem vê o invisível? É quando nós tiramos o olho aqui desta terra e nós olhamos para a pátria celestial que está por vir, meus irmãos. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: aquele... Agora me deu um branco. Mas eu vou dizer o versículo sem saber se eu estou citando de maneira exata, mas alguém confere aí e veja assim: aquele que busca Cristo somente para as coisas desta vida é o mais miserável de todos os homens. Tá certo isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ô igreja, povo bereano que confere a palavra de Deus, glória a Deus, meu irmão. Tem que fazer isso mesmo, meu irmão. Tem que conferir lá, ver se está certo. Tem irmãos que vai lá, que nem o Bruno, anotando aí, tem que ser mesmo. Tem uma irmã que quando eu quero conferir lá no Sol Nascer, quando eu quero... Irmã, o que eu preguei no dia 20 de agosto de 2013? Aí ela tem um caderninho de anotação: pastor, você pregou isso, isso, isso. Ela anota tudo. Eu falei, glória a Deus. Tem que anotar mesmo, fazer isso aí mesmo, mano. E quando chegar em casa, conferir mesmo se o pastor falou, se está certinho na Bíblia. Porque tem um monte de gente que ensina coisa errada para nós. Esses dias lá no Morro Doce, tinha uma irmã que comentando conosco. Olha, ela foi numa igreja, e ela fazia parte de uma igreja. Eu estou contando isso não como fofoca, mas para você tomar cuidado com aquilo que você ouve. E a igreja que ela começou a frequentar, e aí o pastor chegou para ela e falou assim: irmã é casada? Sou. E o seu marido não está vindo na igreja? Não, meu marido não é crente. A irmã é crente, seu marido não? Falou, é. Então, irmã, a partir de hoje você não pode ter relações sexuais com seu marido. Marido, não é namorado, não, é marido. Ela falou, mas por quê? Falou, porque você é crente e o seu marido não. Como o Espírito Santo vai ter sexo com o capeta? Acredita num negócio desse, meu? Sabe o que aconteceu, meu irmão? Essa irmã não conhecia a palavra de Deus, totalmente ignorante quanto à coisa da palavra, e com medo, não se recusou a ter relações com o marido. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que o marido falou, vou pular fora.
E ela falou: pastor, o meu marido, um homem bom, um homem respeitoso, um homem que honrava os filhos, mas o meu marido saiu de casa e eu achei que eu estava obedecendo à vontade de Deus. Perdi o meu marido por causa de uma instrução errada que o pastor me deu. Então, irmãos, tem que conferir a palavra de Deus. Tem que conferir. No Morro Doce, tudo isso aí é no Morro Doce. No Morro Doce tem uma igreja. Olha isso. Tem uma igreja. E é tudo na área sexual, né, meus irmãos? Por que isso? No Morro Doce tem uma igreja que os casais. Olha aí essa, Enéas. Olha essa. Os casais casados, bonitinho, se eles querem ter relação sexual, eles têm que pedir autorização para o pastor deles. É complicado isso. A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. Tomar cuidado, e tem que ser crente bereano, meus irmãos. Mas sabe que interessante esse versículo 23, 26, que Moisés, ele sofreu com Cristo, ele padeceu, ele se renunciou à vontade da carne. Por quê? Porque ele almejava o seu galardão. Ele sabia que um dia ele seria recompensado. Ele sabia que um dia ele estaria na glória para sempre com o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém? Então, eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você está sofrendo, você está passando por luta. Talvez você está sendo tentado e você fala assim: olha, eu não quero mais saber, eu estou quase chutando o balde. Mas resista, espera no Senhor, porque você, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, você vai receber o seu galardão em nome de Jesus Cristo. Às vezes o desânimo vem, às vezes não tem nem vontade de buscar a Deus, às vezes não tem vontade de vir na igreja, isso acontece. Mas mesmo, venha mesmo sem querer, obedeça mesmo sem querer obedecer, faça a vontade de Deus mesmo não querendo fazer. Se for necessário, até briga com Deus, fala: Senhor, eu vou, mas eu não quero, mas vai em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai contemplar e Ele vai recompensar você em nome de Jesus. Buscou o galardão e nós temos que buscar essas coisas eternas em nome de Jesus Cristo. Coisa mais linda, eu me lembro na minha mãe, nos últimos dias, quando o médico já ia dar morfina, o câncer já tinha tomado todo o corpo. E aí eu cheguei no hospital visitando a minha mãe. Eu falei: mãe, vamos orar, vamos esperar. Ela falou assim: filho, eu já lutei, eu já fiz o que podia fazer, mas agora, filho, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que eu estou servindo, eu sei para o lugar onde eu vou. E eu sei que no lugar onde eu vou não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente. Eu lutei, mas agora eu sinto que o Senhor Jesus Cristo está me chamando, e pode ficar em paz, porque eu estou indo para um lugar melhor do que esse aqui, meus irmãos. Como é bom, meus irmãos, quando a gente morre com essa certeza. Quando minha mãe morreu, eu não me desesperei, eu não chorei, eu não fiquei esperneando, porque eu sabia para onde ela estava indo, eu sabia o que eu aguardava, eu sabia que ela tinha entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que ela era batizada em Cristo, que ela aguardava a manifestação da glória de Deus. E eu sei que ela está lá na glória com o Senhor, e um dia eu quero estar lá lado a lado com ela em nome de Jesus Cristo. É isso, esse é o Evangelho. A gente não vê mais, graças a Deus a igreja, a vida com Cristo prega. Algumas igrejas batistas pregam, tem umas igrejas batistas que misericórdia, mas vamos lá, é outra questão. Mas a gente não fala mais sobre a volta de Jesus. A gente fala da igreja: venha para a igreja para ser rico, venha para a igreja para ser abençoado, venha para a igreja para Deus te dá, Deus te dá, Deus te dá, Deus te dá. Mas às vezes a gente não fala isso. Por que eu estou na casa de Deus? Porque a porta da graça está se fechando. Que um dia a trombeta vai tocar, e um dia não haverá mais, o Espírito Santo de Deus será retirado da terra, e a igreja do Senhor será arrebatada, e aqueles que aguardam em Cristo vão receber o seu galardão e vão estar lado a lado na glória com Ele. É isso que nós temos que pregar. Que Jesus Cristo virá, meus irmãos, a esta terra, e o tempo da graça está se acabando, e haverá um tempo em que tempo não haverá mais. Por isso esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Quem está aguardando a volta de Jesus Cristo aqui, dê um glória a Deus. Amém, meu irmão, glória a Deus. Eu estou aguardando em nome de Jesus. Irmãos, por último, meus irmãos, sabe, meus irmãos, vivam uma vida em obediência a Deus, meus irmãos. Esse último aqui é tenso mesmo. Esse versículo 28, a Bíblia diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Moisés foi aquele que teve que anunciar que se Faraó não
não abrisse o coração e não deixasse o povo de Israel ir, não deixasse o povo de Israel sair, que viria as 10 pragas sobre o Egito. E a última praga, sabe qual foi, mano? Veio um monte de praga, veio a água se transformou em sangue, veio os gafanhotos, teve piolho, teve várias pragas, mas a última praga era a morte dos primogênitos. Que toda casa, o filho mais velho morreria, que viria o anjo da morte. E aí Deus falou para Moisés, para que Moisés que matasse um cordeiro e que os filhos de Israel que colocasse sobre os umbrais da sua porta, aspergisse com o sangue do cordeiro, que há de ser quando o anjo da morte passasse e visse o sangue sobre aquela casa, passaria por cima. Por isso que a Páscoa em inglês é Passover, passagem, passar por cima, que passaria adiante e não mataria o primogênito daquela casa. Olha, meus irmãos, imagina a tensão de Moisés. Quando a gente vê a Bíblia assim falando, parece que é muito tranquilo. Mas imagina a tensão dele ter que falar isso. A tensão dele falar isso e de Faraó endurecendo o coração. E Deus falando, imagina o povo, mas Moisés, será que vai acontecer desse jeito? Moisés, será que vai ser assim? Moisés, isso não é coisa da sua cabeça? Você imagina isso, a tensão. Mas aconteceu exatamente isso, meus irmãos. Por isso que nós celebramos a Páscoa. A Páscoa para o povo de Israel significa o livramento dos primogênitos lá no Egito. E a Páscoa para nós é o Cordeiro de Deus que veio a esta terra. Por isso que o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que quando vier o anjo da morte e nós, sobre o nosso coração, estivesse perdido o sangue do Cordeiro, a morte não pode nos reter, meus irmãos. Amém? Isso é tremendo, meus irmãos. Mas é muito tenso, meus irmãos. Esse versículo 29 é muito tenso, porque para Moisés, a gente olhar assim, Moisés obedecer, olhando assim para nós, a gente olha muito romântico. Mas imagina a tensão que ele passou. Aqui diz que pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Colocar no lugar de Moisés, porque Moisés ele foi levantado por Deus. E Moisés, ele viveu 40 anos no deserto. Não, 40 anos no Egito, aprendeu do melhor da cultura, dos idiomas. Aprendeu, o Egito era a maior potência daquela época. Ele estudou na Harvard do Egito. Muita cultura ele teve. E aí com 40 anos, Deus tira ele do Egito e manda ele para o deserto. E lá no deserto, porque é no deserto que nós aprendemos de Deus. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. É no deserto que nós ouvimos a voz de Deus. É no deserto, meus irmãos. Então não se entristeça e não tente passar por desertos na vida, porque os desertos nos amadurecem. Os desertos nos fortalecem a fé. Deserto é bênção de Deus. Por isso que Tiago 1,2 diz: tem de motivo de grande alegria o passar por várias provações, meus irmãos. Porque a universidade de Deus para nos treinar chama-se deserto. E foi lá no deserto que Deus treinou Moisés por 40 anos. E aí depois, quando Moisés está com 80 anos, Deus chama Moisés. E fala assim: agora Moisés, você vai ser levantado para conduzir o meu povo. Aí Moisés fala: mas Senhor, não dá, Senhor, eles não vão me ouvir. E se eu for lá? E ele fala: mas quem está te enviando? O que eu vou falar para eles? Eu não sei nem o nome do Senhor. E ele fala: o grande eu sou te enviou. Aí mas Senhor, eu sou gago, eu sou pesado de língua. Como que eu vou falar? Eu vou chegar lá irmãos, não dá, Senhor. Mas ele deu todas as considerações para que Deus chamasse outro, que ele não era a pessoa certa. E às vezes a gente faz isso também. Fala assim: não, chama o outro. Eis-me aqui, Senhor, envia ele. Eis-me aqui, Senhor, envia ela. Mas eu não, Senhor. Às vezes a gente não quer colocar a mão no arado para fazer a obra de Deus, que a gente acha que nós não estamos capacitados para aquilo. Se você acha que você não está capacitado para desenvolver o ministério que Deus está tocando no seu coração para fazer, glória a Deus por isso. Porque o dia que você se sentir capacitado, cuidado. Porque o orgulho tomou conta de nós. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Amém, meus irmãos? É Deus que nos capacita. O dia que eu me achar que eu estou capacitado, que eu estou assim, olha, eu estou dirigindo a igreja, está uma bênção, eu estou super bem, esse dia, não é que eu vou cair, eu já caí, meus irmãos. Porque o orgulho precede a queda, meus irmãos. A gente tem que viver o tempo todo na dependência de Deus.
E aí Deus levanta Moisés, e aí Moisés conduz o povo. Naquela época era 600 mil, você lê Êxodo capítulo 12, vai falar que era 600 mil homens, e naquele tempo não contava mulheres, não contava crianças, mas tinha em torno, estima-se que tinha mais de 2 milhões de pessoas, para conduzir, para tirar do Egito, para conduzir ao Mar Vermelho, para conduzir à Terra Prometida. E aí eles estão indo, e aí Faraó deixa o povo ir, mas passa um tempo, o Faraó se arrepende, endurece o coração, e o Faraó começa a perseguir o povo de Israel. E aí chega num determinado momento, em que eles chegam diante do Mar Vermelho. E aí, diante do Mar Vermelho, para o lado direito, montanha, não dava para ir para o lado direito, porque mulheres, crianças, bois, vacas, não tinha como subir monte, morro, não tinha. Do lado esquerdo, morro, monte, também não dava para ir. Para frente, o mar, não tinha como. Para trás, está lá Faraó vindo, perseguindo o povo. E aí o que Moisés faz? E aí uma multidão falando: Moisés, não tinha cova lá no Egito para a gente morrer lá? O Senhor nos tira de lá do Egito para vir morrer aqui no deserto, para vir morrer aqui de frente desse mar. O que está acontecendo? Moisés, será que você ouviu a voz de Deus mesmo? Será que Deus estava nos conduzindo? Moisés, e o povo começa a reclamar com Moisés. É tenso o negócio, meus irmãos. Gente, eu pastoreio 120 membros lá na Batista do Sol Nascente, 40 membros na Batista do Morro Doce. Eu já acho um negócio difícil, tem hora que eu já quero entregar a toalha. Eu falo: mas não dá, mas o povo reclama, o povo murmura. Isso é lá no Sol Nascente, lá na Batista lá. Eu sei que aqui não tem nada disso, aqui não tem nada disso, né, pastor? Aqui é tudo uma benção, estou falando coisa que não... E eu fico pensando, Moisés com mais de 2 milhões de pessoas conduzindo. Eu falo: meu Deus, que negócio tenso. Aí o povo começa a reclamar, aquela murmuração, meus irmãos, é o pecado que Deus mais odeia, meus irmãos. Você quer deixar Deus irado, é a murmuração, meus irmãos. Lê Números capítulo 11, você vai ver o que aconteceu com o povo de Israel por causa da murmuração, meus irmãos. Mas aí o povo começa a murmurar, e o povo vai reclamar com Moisés. Aí Moisés vai falar com Deus. E aí Moisés ora a Deus, e Deus fala assim para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marcha. Eu fico pensando: vai marchar como? É um mar vermelho, não tem como. Aí fala: marcha. E aí o povo murmurando, aí Moisés toca no mar, o mar se abre. Para mim, esse milagre e o milagre da ressurreição de Lázaro são os 2 maiores milagres da Bíblia. E aí toca, o mar vermelho se abre, e aí o povo de Israel passa seco, meus irmãos. E aí quando o povo de Faraó está conduzindo, aí o mar se fecha de novo e morre Faraó e os seus cavaleiros. Aí, isso aí está em Êxodo capítulo 14. O povo murmurando, o povo reclamando. E aí em Êxodo capítulo 15, vai dizer assim, Êxodo capítulo 15, versículo 1. Então o povo de Israel, depois que teve esse milagre, o povo de Israel começou, levantou, entoou louvores a Deus, meus irmãos. E eu me lembro de ter ministrado sobre esse texto uma vez na igreja, falando o cântico certo do lado errado. Que eles cantaram um cântico de louvor a Deus, mas eles cantaram o cântico de louvor a Deus depois que o milagre aconteceu. Porque cantar o cântico de louvor a Deus depois que o milagre aconteceu, depois que está na bênção, depois que está na sustância, é fácil. Agora, você conseguir cantar louvor a Deus na tribulação, você conseguir cantar louvores a Deus quando o faraó está perseguindo, você conseguir cantar louvores a Deus quando você olha para um lado não tem como sair, para o outro lado não tem como sair, para frente não tem como ir, e você não sabe a direção, e mesmo assim você conseguir louvar a Deus, isso é somente para filho e filha de Deus, em nome de Jesus, meus irmãos. Por isso, cante o cântico certo, do lado certo, em nome de Jesus. Quando a tribulação tiver, quando a angústia vier, quando a tentação vier, cante louvores a Deus, porque o livramento está chegando em nome de Jesus Cristo. Isso é tenso, meus irmãos, e ele passou por tudo isso, mas ele, Moisés, foi obediente a Deus até a morte, meus irmãos. É isso que nós temos que buscar. Obedeça a direção de Deus. Quando nós obedecemos a direção de Deus, quando nós vivemos na dependência de Deus, quando nós vivemos na comunhão com Deus, coisas extraordinárias acontecem, meus irmãos, milagres acontecem. Me lembro, certa feita, aqui na igreja do Sol Nascente, eu pregando, e aí de repente o Espírito Santo de Deus ministrou a respeito da morte. E eu falei: mas por que isso? Eu estou falando de uma coisa, ele está falando de outra. E aí o Espírito Santo de Deus começou a conduzir, e aí eu comecei a ministrar o seguinte, eu falei: irmãos, sabe que para uma pessoa se matar, tem que ter muita coragem.
É muita coragem. Para a pessoa se suicidar, tem que ter uma coragem. Eu não tenho coragem o suficiente para se suicidar, graças a Deus por isso. Mas o Espírito Santo já me ministrou falando assim, olha, e aí eu comecei a pregar, falando, olha, a pessoa para se suicidar tem que ter muita coragem. Mas mais corajoso ainda é aquele que decide viver. É aquele que fala, mesmo com luta, com tribulações, eu vou viver, eu vou encarar a vida, com todas as dificuldades, eu vou viver, porque a vida é maior do que tudo. E aí terminei aquela ministração, aí estava um rapaz na igreja, ele apareceu com aquele, como é o nome, aquele negócio lá, coturno, sei lá como que é o nome daquele, é tipo um terno, mas vai até o joelho, é sobretudo, com umas ele era roqueiro, eu sei que ele era roqueiro, eu não sei como que ele estava, eu sei que ele era roqueiro. Ele apareceu assim, com um monte de piercing assim, daí ele falou assim, pastor, hoje Deus te usou. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu estava vindo do Morro Doce, e eu estou com a minha vida tudo errada, e eu estava pensando em me jogar na frente de um caminhão, tirar minha vida, e veio uma voz assim, falando assim, por que você não sobe mais um pouco? Vai lá na igreja do pastor Sérgio. Ele falou, há muito tempo atrás eu fiz uma visita nessa igreja e uma voz falou para mim vir nessa igreja. E eu falei, eu vou passar lá, mas depois que eu passar lá, a intenção dele era se jogar lá daquele viaduto do Jaraguá, lá passando a Bandeirantes. Lá. A intenção dele, ele falou que era essa. E ele falou, e eu não queria vir, eu vim sem querer. E quando ele chegou, ele não chegou na igreja, ele ficou na janela da igreja ouvindo. E ele foi na hora que o pastor falou a respeito disso. E ele falou assim, eu estou com muita luta, com muita dificuldade, mas eu vou decidir viver e eu vou vencer em nome de Jesus. Chamei os diáconos, oramos por ele, e hoje esse menino aí, ele é membro da Assembleia de Deus lá de Itaquera, meus irmãos. Ele mudou para Itaquera, hoje é membro da Assembleia de Deus lá. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Como é bom quando a gente vive na dependência de Deus. Deus vai te usar em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Poderia falar vários exemplos aqui, mas sabe, meus irmãos, quando nós vivemos dentro da vontade de Deus, a nossa vida se torna um instrumento de Deus para abençoar pessoas em nome de Jesus. Amém. Termino, meus irmãos, contando, eu tive o privilégio de conhecer esse missionário. O missionário, o pai dele muito rico, dono de uma grande empresa aqui em São Paulo, e o sonho do pai dele era que o filho dele sucedesse ele nos negócios. Porque essa empresa já vinha do avô passou para o pai, e ele queria passar isso para o filho. E o sonho dele era isso, e ele queria que esse menino fizesse a administração de empresa. Mas esse menino se converteu, e aí foi fazer teologia para ser missionário. E o pai dele, frustrado, não queria, mas ele, contrariado com o pai, foi lá, fez teologia em missões, e aí foi mandado pela Junta de Missões Mundiais para trabalhar lá na África, meus irmãos. E aí chegou na África, com pouco tempo de trabalho, desenvolvendo o trabalho, contraiu malária, meus irmãos. Contraiu malária. E estava entre a vida e a morte, hospitalizado. E aí o pai dele, ele nem voltar para o Brasil fazer o tratamento por dia, porque ele estava muito debilitado. Os médicos tinham medo que na viagem ele pudesse morrer. Aí o pai dele sai daqui de São Paulo e vai lá na África. E aí chega para o filho e fala assim, tá vendo, filho? Olha aí. O que valeu? Você tinha tudo, você tinha uma vida confortável, você tinha tudo que você quisesse ter, você poderia ter vivendo lá em São Paulo comigo. Você seria um grande empresário, você ia dar continuidade aos negócios da família. E aí você vem, olha aqui, olha o que valeu você viver aqui desse jeito. Olha aqui, num lugar que você está morrendo. Você acha que valeu a pena tudo isso? Você acha que valeu a pena você ser missionário aqui? Aí o menino, com lágrima nos olhos, olhou para o pai e falou assim, pai, mais vale eu pagar, meus irmãos. E aí sabe o que aconteceu com esse menino? Graças a Deus, Deus o curou da malária. Posteriormente o pai dele veio a se converter e foi um missionário bem sucedido em Guiné-Bissau, Angola e alguns países ali da África, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, mais vale um dia na presença de Deus, vale sofrer, mas sofrendo na presença de Deus, do que a gente viver 1000 anos fora da vontade dele. O Emerson leu o Salmo 84. Salmo 84, versículo 10 diz assim: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 nas tendas da perversidade, meus irmãos. Vamos colocar de pé e vamos estar orando em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Que Deus
a começar em mim, meus irmãos, a começar em mim, nos dê, meus irmãos, desta fé de contemplar o invisível em nome de Jesus Cristo. Eu quero crer, meus irmãos, eu quero profetizar na sua vida que essa semana você vai viver como aquele que vê o invisível. Você vai viver o tempo todo: eu estou glorificando a Jesus. Jesus que habita em mim está sendo glorificado na minha vida. Jesus que habita em mim, eu estou dando lugar. Jesus Cristo é o proprietário do meu ser, ou Ele está aqui como inquilino, meus irmãos? Essa é a grande questão. Jesus, Ele é proprietário seu ou Ele é inquilino? Jesus, Ele domina o seu ser, ou Jesus Cristo, Ele tem apenas um cômodo da sua casa? Jesus Cristo, Ele tem um quartinho lá no canto, no porão, Ele tem um lugar lá, mas Ele não tem o domínio. Você não abre a sua vida, o seu coração, para que Ele possa tirar as mazelas, as bagunças que há na sua vida. E essa noite é uma noite de decisão. Se você crê no invisível, se você crê em Jesus Cristo, deixa Ele ser o proprietário da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Essa é a oração do apóstolo Paulo para o povo de Éfeso: que Cristo habite ricamente pela fé em vossos corações. Mas como pode ele orar por uma igreja para que Cristo habite no coração daquela igreja? Porque naquela igreja havia pessoas que Jesus Cristo não era o proprietário, que Jesus Cristo era no muito inquilino. E que em nome de Jesus, na sua vida, que Jesus seja o dono, que Ele possa mexer, que Ele possa trabalhar, que Ele possa tirar mentira, colocar verdade, que Ele possa tirar trevas, colocar a luz, que Ele possa tirar o desejo, o ódio, o desejo de vingança, e Ele colocar amor, perdão nesse seu coração, em nome de Jesus Cristo. Que Ele possa restaurar a tua vida, esses seus desejos carnais, que Ele possa derramar, evidenciar os frutos do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, ela nunca volta vazia, porque é palavra do Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que a tua palavra foi explanada aqui nesta noite, e que essa palavra dê frutos para a tua glória, Senhor. Restaura vidas aqui nesta noite, que possamos viver como Moisés, como aquele que contempla, aquele que vê o invisível, Senhor. Senhor, nos ensina a andar não pelo aquilo que vemos, mas possamos andar por aquilo que cremos, Senhor. Que ainda, Senhor Deus, que tudo à volta está escuro, ainda que nós não possamos ver o horizonte, mas que possamos crer que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Que possamos saber, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, que o Teu Filho é o melhor para nós. Nos ajuda, Senhor, que nas encruzilhadas da vida, nos momentos das decisões difíceis, que possamos, ó Pai, tomar uma decisão segundo a Tua vontade. Oh Deus, acrescenta fé em cada coração aqui, Pai. Senhor, a fé não é algo que nós adquirimos, mas é o Senhor que nos dá. Dê fé, Senhor, acrescenta-nos a fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Restaura vidas aqui nesta noite. Obrigado por esta igreja, Senhor, por tudo que ela tem sido, por tudo que ela tem feito neste lugar. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que este ano de 2015, que o Senhor continue derramando a Tua bênção neste lugar, que vidas possam ser restauradas neste lugar. Abençoa, Senhor Deus, os pastores, abençoa os líderes, abençoa os diáconos, presbíteros, abençoa, Senhor Deus, toda a liderança desta igreja. Esteja dando sabedoria, unção do Teu Espírito Santo. E que este ano, Senhor, possa ser um ano do derramar do Senhor, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita aqui. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai. E que nessa semana, Senhor, o Senhor possa fazer coisas extraordinárias através de nós, apesar de nós e em nós, para a glória do Teu nome, Pai. Essa é a nossa oração no nome e para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa mensagem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.